Uma das coisas mais prazerosas da vida é dormir. E uma das coisas mais dolorosas que tem é acordar muito cedo, é acordar contra a vontade. Isso admite a maioria dos seres humanos. Mas não só prazeroso é dormir, mas também como fundamental na vida de todo ser humano. Mas é bom ressaltar também que o dormir, o sono, ele precisa acontecer no lugar certo e na hora certa, da maneira certa. Porque existe, por exemplo, pessoas que dormem muito, mas dormem muito porque estão doentes. Existe o fato, por exemplo, de um motorista, um exemplo, de dormir no volante e acontecer um grande acidente. Existe, por exemplo, você dormir demais e perder o horário de um grande compromisso. Isso é um problema. E quando se trata de vida espiritual, o dormir, o sono já não é mais fundamental. Pelo contrário, ele é prejudicial, perigoso e totalmente inimigo da fé. O tema desse vídeo é despertamento. E eu trago 3 tópicos dentro dessa reflexão. E o primeiro deles é: dormir espiritualmente nos deixa numa condição de morte. Geralmente a palavra de Deus associa o sono à morte. E podemos fazer essa comparação. Alguém que está morto, alguém que está dormindo, não anda, não sente, não percebe, ele é indiferente ao que se passa ao seu redor, ele está insensível à realidade. Isso é o que o sono espiritual nos torna. Nós ficamos indiferentes, paralisados na vida, insensíveis a Deus, aos outros, a nós mesmos e ao redor. A palavra de Deus diz em Efésios 5,14: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando nós estamos dormindo espiritualmente, nós estamos vivos, porém nos comportando como morto. E por isso que esse versículo 14 diz: desperta, mas dentre os mortos, porque você está num lugar que não deveria. E é interessante também porque esses 2 verbos nós precisamos enfatizar. Desperta, é preciso nós despertarmos cada manhã. Mas logo em seguida vem levanta-te. Não adianta nós acordarmos de manhã e permanecermos deitados. É preciso que nós levantemos. Despertar para a vida, para Deus, para os outros, para a realidade, mas também ter atitude para mudar as coisas, para agir na vida. Tem um personagem nas Sagradas Escrituras, Jonas. O capítulo 1 do livro de Jonas já traz o chamado de Deus a ele dizendo: levanta-te. Se Deus estava dizendo para ele levantar, é porque ele estava ou sentado ou, no mínimo, deitado. Então aqui Deus já está chamando o profeta, aquele homem, a sair de sua paralisia. Mas é interessante porque no versículo 5, quando Jonas foge do chamado de Deus, Jonas desce para o fundo do porão do navio e ali dorme profundamente. Nós também nos comportamos assim quando fugimos do chamado de Deus. Nós estamos dormindo quando deveríamos estar fazendo a obra de Deus, quando deveríamos estar agindo. Por isso Romanos capítulo 13, versículo 11 diz: já é hora de despertardes do sono. Segundo tópico, dormir na vida espiritual é abrir uma porta para o inimigo, é abrir uma porta para a nossa própria destruição. Por que abrir uma porta para o inimigo? Porque o inimigo, ao contrário de nós, não dorme. Ele trabalha a todo instante para a nossa ruína. Então, quando nós dormimos espiritualmente, nós damos a chance do inimigo nos atacar. É interessante porque em Mateus capítulo de número 26, quando Jesus já sente que a sua morte está chegando, ele chama os seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E ele diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação.
Aqui já vem uma resposta para nós, se nós perguntarmos, mas o que é permanecer acordado na vida espiritual? O que é não dormir espiritualmente? É isso aqui que Jesus falou, vigiar, ou seja, estar atento ao nosso ao redor, aos ataques, ao inimigo, às tentações, e orar, buscar comunhão com Deus, buscar a força do alto para que nós não caiamos nas tentações, nas ocasiões de pecado. Então Jesus disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O contrário de dormir espiritualmente é orar e vigiar. E em segundo lugar, quem não ora, quem não vigia, acaba caindo. Em Atos capítulo de número 20, diz que um personagem chamado Eutico dorme no momento em que Paulo prega. E no momento em que ele prega, ele cai do terceiro andar e morre. Eu quero aplicar isso na minha e na sua vida para dizer que quando nós dormimos em relação à palavra de Deus, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós caímos e nós morremos como esse personagem. Eu separei alguns outros versículos aqui para mostrar como a palavra de Deus trabalha em unidade. Mateus capítulo 13, versículo 24, na parábola do joio e do trigo, Jesus conta que no momento em que os homens dormiram, veio o inimigo e semeou no lugar em que estava o trigo, o joio. Então, no momento em que nós estamos dormindo, no momento em que nós estamos desatentos na vida espiritual, é o momento em que o diabo semeia em nosso coração o mal, o pecado, o ódio, o ressentimento, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É no momento em que nós deixamos de vigiar e de orar. Juízes capítulo 16, versículo 19, diz que quando Sansão dormiu nos joelhos de Dalila, ela fez com que o seu cabelo fosse cortado e a força de Sansão se esvaiu. E é por isso que a palavra de Deus nos chama a ser sentinelas. Diz isso no livro do profeta Ezequiel. O sentinela é aquele que permanece num lugar alto, ele tem uma visão ampla e ele não pode dormir no seu turno, porque se ele dorme, pode acontecer de um inimigo vir, invadir a sua cidade, destruir tudo e ali está a ruína sua e do seu povo. Sentinela é alguém que permanece acordado, vigilante e em oração. Esse não cai. É lindo porque o salmista no Salmo de número 12 e outras bíblias, Salmo 13, versículo 5 diz assim: iluminai meus olhos com a vossa luz, para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não venha a dizer, venceu. Olha que lindo. Que não possamos dormir, mas que permaneçamos acordados e que assim não possamos ser derrotados pelo inimigo ou por qualquer outra forma de destruição. Como terceiro e último tópico eu trago, precisamos nos manter acordados espiritualmente para estarmos em estado de preparação para a morte ou para a segunda vinda de Cristo Jesus. O livro de Cântico dos Cânticos, capítulo de número 5, diz que a amada dormia. E enquanto ela dormia, o seu amado veio e bateu à sua porta. Mas quando ela levanta para abrir a porta ao seu amado, ele já havia se ido. Isso nos vem ao encontro para dizer para nós que não podemos deixar para nos preparar em cima da hora. Nós não podemos cultivar aquele pensamento de que quando chegar um determinado tempo da minha vida eu vou começar a me preparar espiritualmente para a morte ou para a segunda vinda de Cristo, porque tanto a morte como a segunda vinda de Cristo são surpresas e precisa nos encontrar em estado de graça. Não adianta chegarmos no momento em que Jesus bater a nossa porta e queremos vestir a nossa túnica e queremos arrumar o nosso cabelo, queremos escovar os dentes. O estado de preparação precisa ser hoje, agora, porque no último momento não dará tempo de confissão, não dará tempo de perdão, não dará tempo para nada, somente para recebermos aquilo que nós merecemos, ou a morte ou a vida. Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 35 seguintes: vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de repente não vos encontre dormindo. Eu convoco você a refletir comigo, a meditar comigo e deixar com que nosso coração tome posse dessa verdade. Precisamos nos manter acordados, em preparação, em santidade, para que quando o Senhor voltar, para que quando a morte nos encontrar,
estejamos preparados, acordados. Eu encerro, eu concluo dizendo com alegria: precisamos nos manter acordados porque o nosso Deus também não dorme. Mesmo que olhemos para a palavra de Deus no Evangelho e vemos Jesus dormindo enquanto uma tempestade acontecia, mesmo dormindo, Jesus tinha controle sobre tudo o que estava acontecendo ao redor. Jesus não nos abandona, não nos esquece. Diz a palavra de Deus no Salmo 120, versículo de número 4, que não dormirá aquele que nos guarda, o guarda de Israel. Ele não dorme em relação a nós e nós não podemos dormir em relação a ele. Que Deus abençoe sua vida. É hora de despertar do sono.